Boa noite, nobres edis, munícipes presentes, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, sejam todos bem-vindos. Agradecer a presença do ex-vereador Zé do Posto, prazer tê-lo aqui conosco. Peço ao primeiro secretário que verifique se algum munícipe inscrito para a tribuna livre. Não há ninguém, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Alisson Alessandro Barros, presente. Ângelo Valário Sobrinho. Presente. Benildo Santos Ribeiro. Presente. Divani de Fátima Azevedo. Presente. Fábio Augusto de Campos. Presente. João Antônio Domingo dos Santos. Presente. Joel Francisco de Almeida. Presente. Lúcio Gonçalves da Silva Filho. Presente. Luiz Fernando Paula Leite. Presente. Sérgio Poli Simon. Presente. Walter Rodrigues Vieira. Presente. Sob a proteção de Deus e havendo número regimental e fundamentado no princípio da justiça e direito, declaro aberta a presente sessão. Peço para que todos ficamos em pé para ouvir um trecho da Bíblia Sagrada. Teme a Deus com toda a tua alma. Tenha um profundo respeito pelos seus sacerdotes. Ama com todas as tuas forças aquele que te criou. Não abandones os seus ministros. Honra a Deus com toda a tua alma. Respeita os sacerdotes. Nos sacrifícios, oferece-lhes as páduas. Dá-lhes como te foi prescrito, a parte das primícias e das vítimas expiatórias. Purifica-te de tuas omissões com pequenas oferendas. Oferece ao Senhor os dons das páduas, os sacrifícios de santificação e as primícias das coisas santas. Deus abençoe essa sessão. Obrigado. Dando prosseguimento, peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão passada. Ata da sessão ordinária do dia 22... Senhor presidente, pela ordem, gostaria de consultar o plenário para dispensa da ata ou aprovação, que já é de conhecimento desse caso de lei. Consulta ao plenário para dispensa e aprovação da ata. Quem concordar, permanece sentado. Quem discordar, que se levante. A ata está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do Executivo. Ofício 162 de 2018 da Prefeitura Municipal de Iperó. Ofício 162 de 2018, referente convite para a Semana do Meio Ambiente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Sérgio Poli Simon. A Secretaria de Meio Rural, Ambiente, Turismo, SERAT, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria e a todos os vereadores dessa Casa de Leis a participar da Semana do Meio Ambiente, para que venham nos prestigiar. Segue nessa a programação dos eventos. Atenciosamente, secretário municipal Luiz Alberto Nunes Popes. Programação da Semana do Meio Ambiente. Dia 4 de junho. Relançamento do programa Hiperverde, plantio de árvores nativas com propriedades medicinais em risco de extinção, das 8 às 15 horas. Rua Sorocaba, das 8 às 9. Rua Úrsula Vica, das 9 às 10. Avenida Emílio Guazella, instalação de caçada piloto floresta, das 11 às 12 horas. E Avenida Carlos Wetter, das 13 às 15 horas. Início da exposição de materiais reciclados, Prefeitura, Câmara, Vica, Rodoviária e Aramar, das 8 às 16 horas. Dia 5 de junho, Guardiões da Floresta, visita monitorada à Floresta Nacional de Ipanema, às 9 e às 14 horas. Lançamento do programa de coleta seletiva. Palestra na Escola Inuri de Campos do Góis, às 19 horas. Coleta seletiva, sua importância em nossa vida. Dia 6 de junho, palestra na Câmara, convidada a Alessandra Carla Fattori Ergesse Machado, bióloga e doutora em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente da CTM, Centro do Tecnológico da Maria de São Paulo. Importância e necessidade de salvaguarda da biodiversidade, às 19 horas. Dia 7 de junho, Educação Ambiental Infantil, das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Local, Estação Ambiental Benedito Galvão Sobrinho, a Rua do Orvalino Pereira Inácio, sem número, Jardim Santa Cruz. Dia 8 de junho, pedágio ecológico, a partir das 14 horas. Pontos, rodoviária e supermercados Correia Jorge Wetteler.
Guardiões da Floresta, visita monitorada Floresta Nacional de Ipanema, das 9 horas às 14 horas. Dia 9 de junho, Educação Ambiental Infantil, em parceria com a instituição sem fins lucrativos, Acabando de Luz, do bairro Jorge Wetteler, a partir das 10 horas. Escola Municipal Zima Tibes de Melo. E dia 14, para finalizando, dia 14 de junho, curso de técnica de manutenção do viveiro florestal, local, a Estação Ambiental Benedito Calvão Sobrinho, a Rua Durvalino Pereira Inácio sem número, Jardim Santa Cruz, das 8 horas às 17 horas. Informar que esse convite será encaminhado aos vereadores. Matérias do Legislativo, indicação 406 ao número 417. Indicação 416/2018. Indica a poda da árvore da Rua Itu, em frente ao número 64, Centro, vereador Benildo Santos. Indicação 407/2018. Indica a troca de uma lâmpada queimada na Rua Itu, em frente ao número 64, Centro, vereador Benildo Santos. Indicação 408/2018. Indica se adira o município na campanha no rol das cidades que aplicam o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, nesse município. Vereador Luiz Fernando. Indicação 409/2018. Indica a realização de patrulhamento na Rua Roberto Bernardes, bairro Campos Vilheta. Vereador Walter Rodrigues. Indicação 410/2018. Indica, reforçando a indicação número 115/2017, a lotação de funcionários ocupantes do cargo efetivo de vigia de patrimônio nas escolas municipais do bairro Jorge Wetteler. Vereador Walter Rodrigues. Indicação 411/2018. Indica a manutenção da calçada da Rua Zenaide Guazelli, próxima à Escola Neide, no Portal de Iperó. Vereador João Antônio. Indicação 412/2018. Indica a roçagem na beirada da Avenida Geraldo Antônio Andrade. Vereador João Antônio. Indicação 413/2018. Indica a pintura ou placa de sinalização de pare e siga no cruzamento da Rua Francisco Nascimento de Lima com a Rua Porfírio de Almeida, no centro. Vereador João Antônio. Indicação 414/2018. Indica a construção de acostamento nos pontos de ônibus na rodovia Benedita Paula Leite Júnior, Iperó, Sorocaba. Vereador João Antônio. Indicação 415/2018. Indica a retirada das árvores na Rua Mauá, em frente ao número 768, e na Avenida Paulo José Antunes Moreira, em frente à antiga Nabas, próximo à Autoelétrica Alemão e Agropecuária Hiperagro. Vereador João Antônio. Indicação 416/2018. Indica a compra de 2 drones, um para monitorar o bairro Jorge Wetteler e outro para monitorar o centro. Vereador Sérgio Poli. Indicação 417/2018. Indica a realização de manutenção do asfalto na Avenida Santa Cruz, altura do número 820, bairro Portal do Cedro. Vereador Sérgio Poli. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Executivo. Peço ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores inscritos para a tribuna livre. Peço ao senhor Luiz Fernando Paula Leite faça uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, internautas que nos acompanham através da TV Câmara, ao ex-vereador aqui presente também aqui nessa noite, José do Posto. Senhor presidente, eu faço uso dessa tribuna nessa noite, primeiro para falar sobre a indicação de número 408, na qual esse vereador solicita ao chefe do Executivo, junto com os departamentos competentes, que interceda na esfera estadual e também federal, para que inclua o nosso município no rol das cidades que aplicam o Exame Nacional do Ensino Médio, o chamado ENEM. Eu acho que isso iria possibilitar uma tranquilidade e uma maior segurança para todos aqueles que hoje dependem de transporte para sair dos municípios, para fazer essa prova
em outras cidades, em alguns municípios vizinhos. Então, gostaria de pedir aí uma atenção especial ao Executivo. Tenho certeza que essa Câmara Municipal está de acordo também com relação a essa indicação. E eu acho que essa união de esforços poderia contribuir bastante para o ingresso no ensino superior dos nossos jovens e aquelas pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade. Senhor presidente, eu gostaria também, num país e numa situação que nós estamos enfrentando, principalmente nesses últimos dias, diante de tudo que vem acontecendo e de tudo que é noticiado e veiculado através das redes sociais, eu gostaria aqui de chamar a atenção sobre alguns pontos. É sabido que a corrupção no nosso país é algo que atrapalha o crescimento e não só isso, é uma coisa que faz com que o país, de uma forma geral, perca muito. Agora, eu acho importante deixar aqui algumas colocações em relação a tudo que vem acontecendo, no seguinte sentido. É sabido que os políticos corruptos são elencados como o principal problema para tudo isso que nós estamos enfrentando. Só que eu acho que está na hora, senhor presidente, acho que de cada um de nós, que eu digo como população, assumirmos também as nossas responsabilidades diante de tudo isso. Eu acho que serve como uma reflexão, já que nós estamos vendo políticos corruptos que administram aí o país, ou que estão no Senado Federal, Congresso Nacional, seja aí no Executivo Nacional, e nós estamos reclamando há bastante tempo das mesmas pessoas. E eu gostaria de saber como que essas pessoas estão no poder há tanto tempo, alguns há mais de 30 anos, e o discurso nosso como povo, ele não muda. Sempre o problema são dos políticos corruptos. E como que esses políticos corruptos conseguem ficar no poder há tanto tempo? Já que isso é algo que se discute e que se fala no município há muito tempo, no estado, no país, em todos os lugares que você vai visitar. Esse é um ano eleitoral, todos nós sabemos disso, um ano onde todos têm responsabilidades e, ao que tudo indica, nós reclamamos, e algumas pesquisas, ou quase todas as pesquisas indicam que o candidato que lidera hoje a preferência popular nacional é uma pessoa que já esteve no poder há 2 mandatos, influenciou diretamente a presidente Dilma em mais quase 8 anos, e é reflexo do presidente que hoje está governando o nosso país, já que esse que está aí, Michel Temer, era vice do Partido dos Trabalhadores. Então, é importante fazer algumas colocações, senhor presidente, para saber que eu acho que o problema nosso vai além dos políticos corruptos. Então, gostaria de fazer essa colocação e dizer também que eu sou filho de comerciante, hoje proprietário de comércio aqui no município, e nós estamos enfrentando dificuldades com relação à paralisação, na qual eu entendo que é uma paralisação justa por parte dos caminhoneiros. Só que, infelizmente, em todos esses atos e essas paralisações, existem as pessoas sérias que estão reivindicando, não só por elas, como por toda a população, por todo o Brasil, e existe, infelizmente, aqueles aproveitadores, aquelas pessoas que estão usando dessa situação para se promover, seja ela politicamente, seja ela comercialmente, seja ela financeiramente. Então, eu acho que, infelizmente, nós, como povo, não aderimos a essa paralisação da maneira com que era esperada. Eu estou vendo muitos cursos
eu estou vendo muitos posicionamentos e discursos em redes sociais, em veículos de informação, agradecendo aos caminhoneiros, mas ponto final. Só aos caminhoneiros e formando filas nos postos de gasolina, em mercados, enfim. Eu acho que não foi entendido o recado total dessa paralisação. Tenho visto alguns políticos fazerem vídeos através de redes sociais, dizendo sobre o apoio ao manifesto, se aproveitando dessa situação, e eu acho que precisamos dar exemplos ao invés de dar opiniões. Eu acho que o país ele transforma com exemplo, não só com opinião. Então, eu acho que o caminho seria redução da máquina administrativa, seria cortar alguns cargos, redução de privilégios, de aposentadorias que extrapolam o teto. Eu acho que aí sim nós daríamos um recado, porque sinceramente e infelizmente eu acredito que só com a baixa de 30, 40, 46 centavos no preço do óleo diesel, onde vai se tirar com uma mão e se colocar com a outra, eu acho que infelizmente não vai solucionar os problemas do nosso país. Então, queria aqui deixar e fazer essa colocação, essa reflexão nessa noite de hoje. Tenho visto que tem muitos caminhoneiros autônomos que gostariam de estar nas suas casas com as suas famílias e que já estavam em dificuldades antes dessa paralisação em poder dar conta de pagar a prestação de caminhão, em poder dar conta de levar o alimento para a sua família. E agora, depois de uma semana, 8 dias de paralisação, com certeza ficará ainda mais complicado esse quadro. Sem dizer que a consequência disso tudo, mais uma vez, com redução no preço do combustível subsidiado pelo governo, vai sobrar conta para a população pagar, infelizmente. Eu acho que não existe como você defender a baixa no preço de algum produto fazendo filas e mais filas para poder comprar esse produto. Eu nasci no comércio, tenho um comércio muito pequeno, mas o comércio sempre foi regrado pela lei da oferta e da procura. E não vai mudar isso. Então, infelizmente, tem umas pessoas aproveitadoras, tem pessoas aí nos ceasas da vida aproveitando essa situação, onde um saco de batata sobe de R$75 num dia para R$300 no outro. Então, ou seja, fica difícil falar em corrupção no nosso país, onde ainda existe uma, espero que minoria, que se aproveita dessa situação para se dar bem nas costas do povo. Infelizmente, quem vai pagar essa conta mais uma vez é a população e principalmente vai afetar, vai impactar no orçamento daqueles mais necessitados. Então espero aqueles políticos que estão preocupados em fazer vídeos que comecem a cortar suas despesas com assessores, que comecem a encurtar o uso de carro oficial, a combustível que não está acessível para toda a população. Espero que comece a dar exemplo nesse sentido, ao invés de ficar dando tapinha na costa, falando bobeira em rede social, enquanto a geladeira está cheia de comida e os carros estão todos abastecidos, ou melhor, estão utilizando o carro oficial com dinheiro público para ficar zanzando no município. Uma boa noite a todos. Pois não. É pertinente a colocação de Vossa Excelência no cenário que a gente está vivendo. Interessante que Vossa Excelência colocou o oportunismo nesse momento de tanta dificuldade para a população. Tem imposto que a gente viu colocando a R$10 o litro de gasolina. Então, é um país que a gente tem percebido que reclama, sim, da classe política, mas que na hora de ter a hombridade e ser solidário com a população que está passando por dificuldade,
faz o pior. E o que nós temos visto também, nobre vereador, é muito discurso demagogo, as demagogia em cima, em torno do cenário político que estamos vivendo. Quanto pior é melhor. A situação que muitos discursos, hoje pude acompanhar vários senadores no Senado, muitos aproveitando esse momento de dificuldade do povo para querer se promover politicamente. Quem quiser se promover politicamente nesse momento de dificuldade que o país está vivendo, com certeza terá a resposta na urna. Mas para nós fica, de fato, uma reflexão. Como Vossa Excelência disse, um saco de batata e para R$500. É um absurdo, né? Essas práticas a gente vê acontecendo. E a população tem que dar uma resposta, porque nem tudo aquilo que é moral, nem tudo aquilo que é moral é lícito, nem tudo aquilo que é permitido convém. E às vezes a gente vê a prática da conveniência acontecendo em todos os âmbitos. Que é conveniente, vamos fazer. Mas é legal, mas não é moral. Isso é nítido em todos os lugares por onde a gente passa, dentro das diversas esferas. Então é importante que a gente faça uma avaliação de fato e possa ter essa hombridade de ser solidário com aqueles que nesse momento passam por suas dificuldades e não tentar tirar proveito daqueles que realmente têm a necessidade. Vossa Excelência, como já disse, é comerciante, com certeza está tendo a dificuldade já de abastecimento no vosso mercado. Queria também aproveitar esse momento e colocar que hoje nós tivemos, eu, o vereador Neno, o vereador Fábio, estivemos na audiência pública. E a população, eu dizia para uma munícipe que estava sentada do meu lado, quando fazia a explanação das vagas, que muitas vezes é um índice muito alto de vaga que é disponibilizado para a Iperó, e que essas vagas não são preenchidas por falta. E muitas vezes essas pessoas faltam e há uma dificuldade tremenda, porque essas vagas são liberadas de acordo com que as pessoas vão preenchendo. Então, com certeza, nós podemos colaborar, incentivar. Eu dizia para ela que temos que explorar mais os meios, seja igreja, seja comunidade, seja ONG, para conscientizar essas pessoas que essas vagas são de especialidade, que muitas vezes o transporte está disponível e elas não são preenchidas. Então é interessante que a gente possa contribuir com a população, muitas vezes na orientação. Outra informação que me deixou muito feliz foi que o secretário anunciou aí a possibilidade de 3 vans, né, as 3 vans para que possa estar levando esses pacientes, né, que não serão as terceirizadas, levando os pacientes, e há a possibilidade dessas diversidades de horário, porque hoje, às vezes, o paciente sai de madrugada para retornar à tarde. Então, com a compra desses veículos, vai fazer uma flexibilidade nos horários das pessoas que vão fazer esse uso desse transporte público. Então, é um grande avanço. Quero parabenizar aí o secretário da Saúde, doutor Eli, por esse fato, né, por trazer essa boa notícia a nós hoje nessa audiência pública. Então, muito obrigado pela parte. Nobre vereador, me concede uma parte? Pois não, vereador. Também gostaria de comentar, bastante pertinente a fala do nobre vereador, no tocante do que a gente já vem atravessando há algum tempo nesse país, essa crise econômica e essa crise de corrupção. Eu sempre falei, e nas minhas falas, e sempre comento, que independente de ideologia partidária, eu acho que a gente vem vivenciando o pior momento do país, com desemprego, com corrupção. E eu sempre falo, e o senhor bem comentou, que nesses momentos a gente vê alguns políticos, e hoje eu tive até a oportunidade de encaminhar alguns vereadores, uma fala de um senador, Jorge Viana, o qual ele fala da redução dos salários dos deputados, dos senadores, dos cargos de assessores. Mas quanto tempo eles estão no poder ganhando esse absurdo? E muitas vezes falam que o sistema previdenciário no Brasil cada vez mais quebrado. Então, o exemplo, como o senhor bem colocou, ele tem que começar da casa,
né? E a gente tem que ser exemplo para fazer algumas colocações. Eu sempre comento, a gente tem uma oportunidade única e o povo é o que vai retratar essa realidade. Então a gente tem que fazer do voto da gente cada vez mais consciente, para que a gente possa colocar pessoas que realmente tenham interesse em um trabalho direto com a população. Porque quem sempre paga somos nós, é o povo. Então, parabéns pela parte que tocou e gostaria só de compartilhar a fala do nobre vereador. Obrigado. Agradeço aos vereadores que me apartearam. Eu acho que só complementou tudo isso que já foi dito e foi colocado aqui nesta noite. Eu gostaria, antes de finalizar, convidar também aqui a todos sobre o início da festa de Santo Antônio aqui no nosso município. É uma festa bastante tradicional, que tem início no dia 1º e finda-se aí no dia 13. Então, gostaria aí de deixar o convite e esse lembrete a todos os munícipes e a todos aqueles que nos acompanham nessa noite. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Próximo vereador. Não há mais ninguém. Senhora vereadora, senhores vereadores, gostaria aqui de cumprimentar o nosso amigo e vereador Luiz Santos, de Sorocaba. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco nessa noite. Ao Edson, mais conhecido como Pacote, se ninguém vai falar quem que é Edson Nogueira, ninguém vai conhecer o Pacote da cidade de Peró. Pessoa essa que é presidente da ACETIR do nosso município, que representa aí os tropeiros também da nossa região. O senhor Márcio Anis Matar Assad, é um prazer tê-lo aqui conosco nessa noite, onde na sessão ordinária passada tivemos a honra de estar votando uma moção de congratulação por tudo que você, me permite dizer assim, está fazendo pelo tropeirismo em nosso estado e abrangendo aí a todas as cidades, não só as cidades, mas todo o nosso estado. Daqui a pouco teremos a honra de entregar a Vossa Senhoria o título de moção de congratulação dessa Casa de Leis. Senhoras e senhores, ouvi atentamente a fala do nobre vereador Luiz Fernando, aos vereadores que apartearam. Recebi imensas ligações, mensagens via WhatsApp, o que eu achava, o que eu tinha a dizer do que está acontecendo no nosso país. E para todos que eu pude conversar pessoalmente ou através das mensagens, fiz a minha colocação. Eu também vi, como nobre Zé diz, e todos aqui viram, deputados fazendo de forma debochada ao apoio, ao incentivo à greve dos caminhoneiros. Ouvi não somente deputados, mas como as pessoas que estão em nossa sociedade apoiando a greve dos caminhoneiros. Também fui a favor, quero deixar bem claro, até domingo, tendo em vista que domingo todos os representantes dos caminhoneiros do Brasil tiveram um pré-acordo, independente ele, o presidente que lá esteja, que eu também não votei nele e não concordo com algumas decisões, mas que fique claro que a partir de domingo foi firmado um acordo junto àquele representante-chefe maior, que é o presidente da República, que foi acatado as reivindicações feitas pelos caminhoneiros. Então, até domingo, eu estava de braços juntos com os caminhoneiros, tendo em vista porque eles estavam lutando pelos direitos deles e, como sempre, também lutamos pelos interesses dos funcionários públicos, dos professores municipais, enfim, de qualquer classe. Ou seja, a greve, ela é legítima. A greve dos caminhoneiros foi ordeira, foi pacífica
e que trouxe bons frutos numa briga aí, vamos dizer assim, que melhorou a vida dos caminhoneiros, dentre algumas ações que eles pediram ao presidente da República. Só que a partir daí, de domingo à noite, após o pronunciamento, o meu parecer segue da seguinte forma: o Brasil não pode parar. Independente do presidente que lá esteja, nossos filhos, seus filhos de peruense, os filhos brasileiros, eles têm que estudar. Os filhos brasileiros têm que ir para a escola. Os hospitais do nosso país têm que ser abastecidos não somente com oxigênio, que se falou tanto ali da Santa Casa de Sorocaba, que estava faltando oxigênio, mas nos grandes hospitais precisa de alimentação também. Não é só o oxigênio, precisamos de alimentação. E quem faz todo esse transporte são os caminhoneiros. Então, fica aí o meu pedido e a minha colocação, que a partir desse momento, eu acredito que tanto os caminhoneiros como o povo brasileiro tem que defender, sim, a pátria nossa. A pátria nossa, nosso bem maior, que eu sempre digo, são nossas crianças, são aquelas pessoas que estão nos leitos de hospitais esperando por um auxílio médico. Eu também vi várias entrevistas que médicos não estão tendo como ir trabalhar. Se não estão tendo como ir trabalhar, tem gente morrendo nos hospitais. Já é um caos, é uma calamidade pública a saúde do nosso Brasil. Agora você imagine, com a falta de combustível, com a falta ainda mais de médicos, com a falta de alimentação nos hospitais, com a falta de alimentação e insegurança na vida enquanto nós estamos vendo a guarda do Brasil escoltando veículos para abastecer postos, apenas para a polícia militar, para a polícia civil, para os órgãos públicos, municipais e estaduais. Nós estamos aí com um número efetivo de guarda patrulhando e escoltando caminhões de tanques e nossos municípios, nossos estados desguarnecidos da segurança pública. Então, até onde nós vamos chegar, até onde o povo brasileiro quer chegar? Que fique bem claro, não sou contra, mas eu acho que teve um limite. O recado foi dado, o presidente acatou algumas reivindicações que os caminhoneiros fizeram para a classe dos caminhoneiros, mas como o nobre vereador Luiz Fernando falou, hoje o vereador tem um supermercado, o produtor, ele produziu e ficou parado, seus alimentos lá na roça, para chegar até o mercado, tanto é a quantidade de alimento que ele perdeu, ele vai ter que cobrar mais caro. Ele cobrando mais caro para sair da roça, o caminhoneiro também que vai ter que cobrar o frete mais alto. E vai chegar no supermercado, seja eles nas grandes atacadistas aí, com o preço elevado. E quem vai pagar a conta? Somos nós. Então é isso que é bom a gente refletir no dia de hoje. O recado foi dado, o presidente abaixou a bola, se rendeu aos caminhoneiros, e parabéns a todos que lutaram. Mas vai aqui, de um município de 35 mil habitantes, um pedido a todos os caminhoneiros, a toda a população do nosso país, que reflitam um pouco naquelas pessoas que estão adoentadas, precisando de médico, que não tem como abastecer seus veículos, precisando de alimentação, que não tem como chegar até os hospitais, que estão precisando, aquelas pessoas que precisam se alimentar no dia a dia, para ir trabalhar no outro dia cedo, para ganhar o seu pão de cada dia. Muitos deles poderão perder os seus serviços por não ter transporte municipal, por não ter transporte intermunicipal. É o caso que está acontecendo amanhã em Sorocaba, parando os transportes municipais, e aqui em Peró também. Então é uma questão de reflexão para nós, representantes do povo brasileiro e da nossa cidade, estar aí passando para todos os munícipes e aqueles que puderem compartilhar essa ideia, pensando em todos, não somente no bem comum. Essa foi a minha fala
aos meus amigos, às pessoas que me indagaram o que eu achava. Fui totalmente favorável até domingo. Após essa data, tendo aí a aceitação do presidente da República, eu acredito que os caminhoneiros e demais entidades que estejam ligadas nas paralisações teremos que ter aí uma analogia melhor do que nós queremos. Ou seja, as eleições estão aí faltando 5 meses, é aí que a nossa população vai poder analisar e dar o troco nas urnas. Mas nós não podemos deixar um país que é autossustentável, um país de pessoas trabalhadoras, de pessoas do bem, a deixar que pessoas morram, pessoas que percam seus empregos que ainda existem, porque já estamos numa calamidade pública na questão da geração de emprego. Então, uma questão para se fazer uma analogia fria e calculista, o que nós queremos aí para os próximos meses. Pois, torna a frisar, quem vai pagar o pato somos nós mesmos. Somos nós, através das arrecadações, de mais impostos, ou tira impostos do combustível, coloca o imposto na gasolina, tira da gasolina, coloca no IPVA, tira do IPVA, põe não sei aonde, mas quem vai pagar é nós. Então, essa é a minha colocação, a minha analogia. Gostaria de deixar registrado nos anais dessa casa, e que fique claro, não sou contra, fui a favor, e só peço para todos, que todos analisem essa questão aí, de várias empresas que estão deixando de produzir, várias empresas que estão deixando funcionários vindo embora, vão ter que vir embora para casa, com a greve aí que está programada para os petroleiros agora a partir de quarta-feira, os ônibus municipais parando, os intermunicipais parando, isso vai complicar o país cada dia mais. Eu acho que o diálogo ele é melhor do que uma paralisação geral no nosso país. Principalmente pois quem perde somos nós mesmos. Não estou me colocando como povo, como meu filho que estuda, como seus filhos que estudam aqui e precisam também do atendimento de saúde. Era essa a minha colocação. Em relação, quando se fala o que nós plantamos, nós estamos vendo um país que não sabe ainda o que quer para o futuro. Independente da cor da bandeira partidária, nós estamos vendo eleições, pesquisas eleitorais saindo na televisão, e nós estamos vendo, em primeiro lugar, uma pessoa que está presa na liderança para administrar o nosso país. Aonde se viu uma pessoa presa por corrupção estar liderando uma pesquisa? Será que somente os caminhoneiros estão com a razão de parar no nosso país? É mais uma analogia que eu peço para a população iperoense e aos demais aí de toda a nossa região. Pois, se não existisse irregularidade nesse país, ninguém vai preso. Ninguém está preso lá à toa. Se está preso porque fez alguma coisa. E essa alguma coisa se chama crime. E todos aqueles que plantam, que fazem um crime, eles têm que ser punidos de forma severa, apesar das nossas leis serem falhas. Mas essa pessoa está presa e está em primeiro lugar nas pesquisas Ibope. A outra questão que eu queria chegar, ou falar, aonde vamos parar quando os caminhoneiros sofrem na própria pele, os professores sofrem na própria pele, os advogados da mesma forma, os catadores de lixo, coletores de lixo, enfim, toda a classe dos trabalhadores do nosso país trabalham arduamente para ganhar o pão de cada dia, e nosso país, com o salário mínimo daquele trabalhador que rala das 6 da manhã até as 17 da tarde, ganha-se um salário mínimo de R$ 954. E o preso que matou, estrupou, sequestrou, e não, às vezes, muitos deles não têm estudo,
tem o auxílio reclusão de R$ 1.319. Aonde vai parar nosso país? É mais uma analogia que eu peço aos senhores que façam. Precisamos sim de leis mais severas, precisamos sim de políticos bons que lutem pelo nosso país. Pois temos 513 deputados federais e 500 e poucos deputados estaduais, que cada um deles tem 25 assessores parlamentares no Congresso. E senhora vereadora, e senhores vereadores, e povo que nos assistem, nós, vereadores de Iperó, fomos apontados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por ter um assessor para cada parlamentar da cidade de Iperó. Vocês acham justo? Se o vereador de Iperó não pode ter um assessor, como já disse na sessão passada, que cada um que está aqui representando uma classe política do seu bairro, daquele local que ele foi mais abrangente com os seus votos, não pode ter um assessor para estar atendendo o seu eleitorado, as reclamações da população que a gente tem diariamente, mesmo porque não só Iperó, mas como todas as outras cidades, como todos os deputados, como todos os senadores, têm assessores parlamentares. E Iperó foi apontado, é pioneira no apontamento pelo Tribunal de Contas a cortar o assessor parlamentar. Vai aí, Luiz Santos, para o senhor levar essa indicação à Câmara de Sorocaba, que segundo pessoas do Tribunal de Contas falaram que vão começar a pegar todas as câmaras. Mas nós somos pioneiros, nós somos os primeiros. Mas aí eu, como presidente, me senti indignado com toda essa situação, onde um deputado tem um gasto mensal de 2 milhões por mês em seu gabinete, contando com seus assessores. E nós, vereadores de Iperó, apenas pagando R$ 1.600 para um funcionário, tivemos que demiti-los. Me corta na pele chegar um morador, um representante do nosso município, pedir uma indicação para o vereador Joel. O vereador do Joel, ele tem um salário aqui na Câmara, mas trabalha na Aramar. Alguém tem que representar, ele tem que estar atendendo a população que ele é. Ao vereador Neno, que também trabalha no seu dia a dia, teria que ter um assessor para estar representando aqui no Legislativo. O vereador Fernando, que tem comércio, o vereador Alisson, também tem o seu serviço público, e demais vereador Nenão, advogado, tem que advogar, teria que ter um assessor. Mas me corta na pele em cortar essas pessoas que se dedicaram desde o início do ano a fazer um trabalho leal, legítimo, com responsabilidade para atender o povo de Iperó. E quando uma pessoa que está sentado lá, que o nome dela se chama Roque Cittadini, é um dos relatores do Tribunal de Contas, falou que a Câmara de Iperó, ou as demais câmaras, está gravado um áudio no dia do julgamento das minhas contas, que Iperó não precisa ter assessor parlamentar, e muito menos as câmaras precisariam ter um assessor jurídico, porque esses jurídicos ficam assistindo filme pornográfico no computador. Pessoal, é calamitoso uma pessoa que se encontra num poder como tão elevado quanto o Tribunal de Contas citar umas palavras dessas, denegrindo a imagem dos políticos dos municípios, denegrindo a imagem dos advogados que prestam serviço em todas as câmaras. E aqui vai, senhor Roque Cittadini, nós cumprimos, mandamos nossos funcionários embora, mas o senhor também tem assessor, e o senhor também tem advogado no Tribunal de Contas. E diferentemente da sua colocação, o nosso advogado não tem esse feitio
no qual o senhor deve ter pego já o seu advogado assistindo filme pornográfico em seu gabinete. Então, essa é a minha indagação. Em relação a tudo que a gente vem passando, primeiro, quem paga o pato é os vereadores. Depois, as regras vão subindo lá em cima. Só que nós não temos força, Luiz Santos. As câmaras municipais uma pequena semente no meio de turbilhão de pessoas que existem no Congresso, tanto federal como estadual. Por que não mexe com os deputados federais? Porque em vez de 25 funcionários, com um gasto de 22 milhões ano cada deputado, não corta o mal pela raiz lá. Não precisaria os caminhoneiros estar parando. Vocês coloquem 2 milhões vezes 513 deputados, quanto que daria? 1 bilhão. 1 bilhão por ano. É isso mesmo, nobre vereador? Estou meio ruim de conta. É 1 bilhão por ano. Por que não se corta pela metade o número dos assessores dos deputados estaduais e federais? Por que 25 e não 12? Por que o município não pode ter? Essa é a minha pergunta. Então, a gente fica de mãos atadas, de mãos amarradas, e não poder contribuir mais com a população. A gente contribui com aquilo que a gente pode. Nós, vereadores, contribuímos com aquilo que nos cabe a fazer, fiscalizar, fazer projetos, indicação, requerimento, enfim. Mas nós não podemos mudar o país. A Câmara de Iperoá não pode mudar o país. Quem pode mudar o país é o povo. E esse povo tem que ser mudar o país na hora certa, que é na hora das urnas. Temos lá 513 deputados em Brasília e em São Paulo. Não são todos que são do mal. São pessoas que estão lá, como o nobre vereador falou, há anos, mas são pessoas que estão lá porque fazem o bem, senão não estariam lá. É igual nós aqui, vereadores. Temos vereadores que têm 2 mandatos, outros 3, outros que já saíram, retornaram. Por que retornaram? Porque fizeram um bom governo, porque fizeram uma boa gestão, porque atenderam o seu município. Então, se alguém está lá, porque vem fazendo alguma coisa. Agora, o que nós temos que acabar é com a corrupção, com esses deputados que falam somente para angariar votos, por estar aí próximo a um período eleitoral, e analisar a vida de cada um deles. O eleitor que chegue antes de outubro, analise quem foi envolvido com mensalão, com petrolão, enfim, com qualquer esquema de participação errônea que eles tiveram. E aqueles que merecerem o voto da população, que assim o tenha, porque tem pessoas de índole, de boa índole, como tem pessoas de má índole em qualquer profissão no nosso país. Não só como os deputados, não só nas câmaras municipais, não só como os prefeitos que aí estão, mas enfim, a análise tem que ser feita pelo povo, o povo que tem essa decisão na mão. Então essas são as minhas colocações no dia de hoje. Fico entristecido com toda essa crise no cenário nacional, crise essa que estendeu-se aí para demais países, mas como diz o ditado, nós temos que cuidar da nossa casa. E da nossa casa, a gente quer o bem para nossas crianças, para os nossos jovens, um futuro melhor, uma qualidade de vida melhor para aquelas pessoas que precisam da rede pública de saúde, para aqueles idosos que precisam de uma qualidade de vida melhor. Enfim, lutamos por isso diariamente. E por consequência disso, esperamos que a população brasileira reflita um pouco mais para que não deixe essa crise se estender mais. Porque se estender por mais 2, 3, uma semana, a hora que começar a voltar ao normal, quem vai pagar somos nós mesmos. Somos nós, população. Então, essas seriam as colocações que eu queria colocar aos nobres edis, ao público aqui presente, e dizer para vocês que nós tentamos, de todas as formas, a manter esses assessores parlamentares, e nós não conseguimos.
mas vocês podem ter certeza que nós teremos aí problema no dia a dia, no atendimento de vossas senhorias. Por isso eu já disponibilizei o Daniel, que era um assessor de chefe de gabinete, e a Mariane, que também de gabinete. Elas estarão fazendo as indicações, eles estarão fazendo as indicações, requerimento, qualquer pedido que os nobres edis precisem fazer, ofício, indicação, requerimento, os 2 funcionários aí do gabinete estão à disposição, tanto o Daniel como a Mariane. Então era isso o meu recado que eu queria passar para os nobres edis. Vocês acompanharam aí desde o início a nossa luta, que começou na época ainda com o vereador Alisson, quando o presidente fazia o TAC, o acordo de ajuste de conduta, mas não teve jeito, foi essa a medida. Não é que as contas dessa casa, desse presidente, foi rejeitada por outro motivo, e sim pela questão que fique claro, porque às vezes podem alguns engraçadinhos falarem na rua que foi rejeitada por algum desvio de alguma coisa. Não foi pela questão do fato dos assessores. A maneira que foi rejeitada, eu não concordo, por nós ser uma Câmara pequena, onde cada um foi aprovado em 2009, está aí rodando há 9 anos, esse trabalho feito pelos assessores, que picam o cartão na sua entrada, na hora do almoço, na hora da saída, e cumpre os seus trabalhos, cumpriam com legitimidade. É a minha indagação e o meu repúdio maior vai ao senhor Roque Cittadini. Se ele pensa, ou melhor, se ele pensa que as câmaras municipais, não só de Iperó, dizendo que os advogados ficam assistindo vídeo pornô, eu acredito que ele esteja vendo isso lá no gabinete dele, o advogado dele fazendo. Na nossa, a gente trata com respeito e dignidade. O senhor me concede uma parte, senhor presidente? Pois não. Eu pude acompanhar também, naquela semana, acho que todos os nobres edis também acompanharam, o que foi comentado com relação a não só o município de Iperó, como outros municípios que foram utilizados como exemplo daquelas decisões. E eu acredito que, se o vereador ele não necessita ter um assessor para que faça o atendimento da população a nível municipal, eu acho que o poder legislativo ele é um só. Então, se não faz sentido a Câmara Municipal de Iperó ter assessor parlamentar, eu acho que não faz sentido também a Assembleia Legislativa ter assessores, e dessa mesma maneira o Congresso também não. Porque aqui nós não estamos discutindo sobre a quantidade. Quando é falado que vereador não é para atender a população, que o vereador ele tem que indicar isso daí para que as secretarias façam isso, tudo bem, pode até ser o que rege a Constituição Federal, o princípio da separação dos poderes, qual é a função típica e atípica de cada poder. Mas eu acredito que não faz sentido, porque foi dado como exemplo a Câmara de Guarulhos, e foi dado como exemplo também a Câmara de Osasco, que se todos subissem ao mesmo tempo, essas foram as palavras que foram utilizadas, se todos subissem ao mesmo tempo no prédio da Câmara, ela com certeza, o prédio não resistiria ao peso de tantos assessores. Eu só queria fazer esse comentário, porque eu achei assim, um comentário completamente infeliz, tendo em vista que todas as pessoas que estavam naquele julgamento já foram políticos, já foram vereadores e também já foram deputados e foram nomeados pelo chefe do executivo para ocupar aquela vaga no tribunal. Então, é importante, como eu disse há pouco no uso da tribuna, importante, ao invés de ceder e de dar opinião, dar exemplo. Então, quer dizer que no passado, quando estes estavam na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eles não tinham assessores? Porque a recomendação foi essa: vereador não precisa atender a população. Vereador é para fiscalizar o executivo e para usar a tribuna para poder fazer as suas colocações.
Isso foi o que foi comentado. Então, acho que não faz sentido. Aqui a gente não está discutindo se é um assessor, se são 10 assessores, se são 50 assessores que os deputados têm também. Se o Poder Legislativo ele é um só, então se o vereador não pode ter assessor, eu acho que o Poder Legislativo como um todo não pode. Porque aqui a gente só está aumentando a proporção, já que um deputado estadual responde pelo Estado e o federal também pelo seu Estado, mas em Brasília. E nós respondemos pelo Poder Legislativo Municipal. Então, eu só queria deixar isso bem claro, essa colocação, e também dizer da infelicidade das palavras que foram utilizadas, como Vossa Excelência comentou. Eu não quero entrar no mérito da questão, acho que isso não é da minha competência sobre o julgamento das contas, mas eu acho que o vocabulário utilizado ao se referir aos advogados, eu sinceramente fiquei indignado, já que foi utilizado que, de uma forma geral, que os assessores jurídicos, eles só, em muitos lugares, serviam para assistir o jogo do Corinthians e filme pornô. Eu acho que é uma colocação infeliz, principalmente dessas pessoas que teriam que servir como exemplo. Muito obrigado. Antes de finalizar, eu peço desculpas aí ao nosso amigo vereador, que assim que chegou eu já estava fazendo uso da tribuna. Seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis e mando um abraço para a nossa vizinha Sorocaba, já que nós temos aí interesses comuns. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Quebrando o protocolo, da mesma forma, deixo a tribuna aberta, o debate aberto. Se alguém quiser fazer uma colocação, está à disposição. Senhor presidente, também só gostaria de enfatizar nessa colocação das contas, o qual também não gostaria de entrar no mérito, mesmo porque não tenho competência até para dizer o que vem acontecendo. Mas o que causa a esse vereador e aos demais vereadores as decisões desse Tribunal de Contas, o qual a gente pega uma cidade vizinha, próxima a Iperó, Boituva, e nós temos um assessor por cada vereador. E por que Iperó não pode ter? Só espero que essas decisões do tribunal, elas sejam efetivamente uma decisão técnica, não o que me parece uma decisão política, como o próprio conselheiro do tribunal, Roque Cittadini, bem colocou, que ele não entende proporcionalidade e o cargo de comissão ele não tem que existir. E sim, o vereador ele tem que despachar os pedidos aos departamentos competentes de cada município. Mas por que outra cidade pode ter? E ressalto, as contas estão aprovadas. O próprio Luiz Fernando, o vereador, na última sexta-feira, que tivemos junto com o presidente, foi ligado ao município de Boituva e essa resposta. Então, me parece cada vez mais uma decisão política, né? São 2 pesos e uma medida diferente para cada município. Então, só que gostaria também aqui de deixar meu ato de repúdio às decisões dos tribunais, que elas não são igualitárias a todos os municípios, sim julgadas de formas diferentes. Se Boituva pode ter, Iperó também poderia ter, no mínimo, um assessor para cada vereador. Que lá atrás foi feito as demissões e esse cargo, para ele não dar como político, ele foi contratado como nível superior. Tudo aquilo que foi apontado pelo tribunal foi feito pela essa Casa de Leis. Agora me causa muita estranheza esse ato do tribunal nessas decisões da conta de Vossa Excelência. Mas eu só gostaria, obrigado pela parte, de compartilhar e aproveito também para cumprimentar o vereador Luiz Santos, do município de Sorocaba. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Obrigado, presidente. Mais alguém? Eu quero acreditar que não seja motivos políticos, mesmo porque é um órgão bastante importante para o nosso país, que é um órgão que fiscaliza aí os executivos, as câmaras, enfim, todo lado. Quero eu até acreditar que seja pela questão da torcida do Corinthians, que eu não sou corintiano, né? Então,
Ele mesmo disse, né? Que é só para assistir jogo do Corinthians e ver filme pornográfico. Então eu quero levar pela questão que eu não sou corintiano. Mas, isso. Então, o que eu queria dizer para os senhores que, apesar da rejeição parcial, eu estarei aí junto com os advogados, que eles não assistem filme pornográfico, nos quais a gente está impetrando aí com as demais cidades, verificando com as demais cidades se eles também estão sendo apontados nesse setor, para a gente tentar saber qual realmente é a questão por Iperó ser a pioneira nessa questão e somente Iperó não ter assessor. Mas isso só o tempo vai mostrar a pura verdade. É o que nos cabe no momento, infelizmente. Para finalizar a minha fala, gostaria que fosse num momento mais próprio e um momento de alegria receber o nobre vereador aqui em nossa casa. Mas é um momento que passa o nosso país, é um momento das discussões que acredito que sejam em todas as câmaras aí do nosso país. Mas hoje temos a felicidade também de estar aí entregando uma moção de congratulação de uma forma desse município, desses vereadores que aqui trabalham, junto ao senhor Márcio Anis Matar Assad, que tanto bem representa a nossa cidade. Quero quebrar o protocolo dessa noite antes de encerrar e ter a honra de chamar o senhor Márcio, se ele quiser fazer uso da palavra, depois ao vereador Luiz Santos também. Essa casa está disponível, Luiz Santos. Pois não, senhor Márcio, pode fazer uso da tribuna por aqui. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, me sinto deveras honrado e muito satisfeito com aquilo que vim fazer nesta região, nesses dias, nessa nova visita a Sorocaba, Iperó. Na verdade, tivemos mais em Iperó, né, vereador Luiz Santos, do que em Sorocaba desta vez. De modo que a audiência pública da Câmara de Sorocaba foi na Fazenda Ipanema. O que tem movido o meu trabalho há 35 anos é um trinômio, que é do caminho das tropas ao caminho de ferro e as trilhas de São João Maria. João Maria de Agostines, Giovanni Maria de Agostines, que quando foi registrado aqui no registro de estrangeiros em Sorocaba, mudaram o nome dele de Giovanni para João, para facilitar as coisas. E esse monge, que é conhecido como Peregrino das Américas, ele sai, fica morando um ano aqui no Morro de Ipanema, sai e, seguindo o caminho das tropas, se instala na cidade da Lapa, onde foi o período que ele mais permaneceu parado, já que, por função de eremita e de profeta caminhante, ele andava muito. Nós temos desenvolvido uma linha de trabalho na cultura tropeira que traçou um caminho, o caminho original, o caminho das tropas,
de Viamão, caminho do Viamão, do Rio Grande do Sul, até Sorocaba. E neste caminho nós fomos encontrando companheiros e companheiras que vêm se somando conosco. E ontem, numa sessão solene que tivemos a honra de ter na Câmara de Sorocaba, eu falei um ditado que é o óbvio, ululante, mas que tudo nos mostra que ele é verdadeiro para esse momento que nós estamos vivendo nesse trabalho, que diz o seguinte: a hora não é antes da hora, porque a hora ainda não chegou. A hora não é depois da hora, porque a hora já passou. Então, esta é a hora de nós desenvolvermos efetivamente. Nós temos aqui o apoio da CTIR Pacote, um companheiro que não conhecemos há tanto tempo, mas a nossa relação, através do grande Pereira, Orailson Pereira, que faz um trabalho magnífico em toda a região, faz uma costura interessante entre os municípios, entre as associações, entre as pessoas do bem que trabalham esse caminho. E hoje cá estou, na condição de homenageado desta casa, o que me honra sobremaneira, porque do tropeirismo, a ferrovia, as trilhas de São João Maria e Peró e a minha histórica cidade da Lapa têm os mesmos objetivos. Quando nós conseguimos unir objetivos numa dimensão nacional, porque, nobre presidente, tanto o assunto ferrovia, e eu vim em nome, inclusive amanhã, o vereador Luiz Santos, agora há pouco eu estava lhe falando, nós temos uma inspeção para fazer em Sorocaba, em nome da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Temos que ver lá todo um maquinário do qual essa associação é a fiel depositária. E também o caminho das tropas que traçamos no passado e hoje trabalhamos ele como uma pátria tropeira. Se nós formos, vereadores, plateia aqui presente, verificar os municípios que se identificam com o tropeirismo, aqueles dos caminhos principais e aqueles que, por adesão, vamos dizer assim, por tropas, não só tropas chucras, mas tropas arriadas, tropas de comércio, nós vamos ver que nós estamos falando, se formos analisar sob o ponto de vista de território, de uma verdadeira pátria. Queremos que Iperó esteja dentro desta pátria tropeira. Queremos aqui desenvolver projetos da Universidade Livre do Tropeirismo, recém-criada, que já está dando resultados extraordinários. Uma iniciativa pública e gratuita, realizada de forma colaborativa entre as pessoas, as instituições de boa vontade. E os projetos ligados à ferrovia, de forma séria, não como vendedores de ilusão, como nós temos muitos por aí, mas como pessoas que articulam isso, seja na sede da concessionária Rumo, que é na capital do meu estado, Curitiba, seja na NTT em Brasília, nos ministérios. Então, eu venho para receber essa homenagem, mas venho para trazer, porque na vida, nada melhor do que uma via de duas mãos, né? E como se diz aquele adágio popular, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então, quero encerrar essas minhas palavras agradecendo a iniciativa, agradecendo você, Pacote, nosso parceiro, que será ainda mais, tanto na Universidade Livre do Tropeirismo, como no projeto Aprendiz de Tropeiro, que se destina a jovens e crianças para a formação da cultura.
E este projeto tem nos dado muitas alegrias. Há 3 anos atrás, o jornal Correio Brasiliense fez um tour nacional, onde ele questionava se era válida as saídas pedagógicas. Ou seja, quem tem filhos aqui sabe que as escolas, pelo menos uma vez por ano, mais vezes por ano, fazem passeios fora, né, da cidade para visitar algum local de interesse, às vezes dentro do próprio município, mas sempre tem as saídas pedagógicas. E este jornal, esse periódico importante, Correio Brasiliense, fez, e da forma, vereadora, de turista oculto, ou seja, eles foram, se infiltraram e vislumbraram aquilo que acontecia. E para a nossa felicidade, não orgulho, orgulho é uma palavra que às vezes leva a outros desdobramentos, mas eu diria extrema felicidade. O nosso projeto Aprendiz de Tropeiro foi considerado entre os 3 melhores projetos didáticos pedagógicos desse país. E é exatamente esse projeto que nós queremos compartilhar com Iperó, com Sorocaba, com as outras cidades do caminho. E o sonho dourado que seja na Fazenda Ipanema, porque aí nós vamos juntar o útil ao agradável. Eu quero, se assim o nosso grande tropeiro do universo nos permitir, estar novamente com a senhora e com os senhores, para demonstrar a técnica desse projeto, para demonstrar toda a formação didático-pedagógica que ele tem, e dizer que a minha cidade, que talvez vocês que estão aqui nem todos conheçam, a cidade histórica da Lapa, no Paraná, é uma das cidades onde o seu centro histórico, 18 quarteirões, são tombados pelo patrimônio histórico estadual e nacional. E também por isso, por ver aquele sítio histórico tão importante da Fazenda Ipanema, nós podemos também contribuir para a revitalização de um projeto autossustentável. Quando se fala em sustentabilidade no país, logo nos vem a figura da ecologia, do meio ambiente, mas a palavra autossustentável ela é muito mais ampla. Por isso que nós trabalhamos cultura aliada ao turismo autossustentável, porque o turismo traz o recurso que a cultura muitas vezes não tem. Agradeço mais uma vez essa Casa de Leis e me sinto feliz por nessa noite estar aqui. Não obstante estarmos vivendo um momento difícil, passageiro nesse país, um momento onde situações como foram colocadas aqui, eu não poderia deixar de falar nessa situação que o nobre vereador presidente colocou em relação a um órgão que deveria ter um equilíbrio e tratar as situações de forma equânime, né? Ao mesmo peso e a mesma medida para os outros lugares. Mas tudo isso, vereador, é passageiro. E a justiça e a verdade não faltarão. Muito obrigado. Que o grande arquiteto do universo, o grande tropeiro do universo, o grande maquinista do universo, que é Deus, nos ilumine cada vez mais e que nós possamos seguir em frente com ética, com garra e com determinação, trabalhando com as crianças, trabalhando com a formação dos professores, dos adultos, fazendo desse país um país melhor. Isso é possível. Muito obrigado.
Gostaria de chamar agora o senhor Edson Pacote para dar uma palavrinha e depois o nobre vereador Luiz Santos. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma colocação bem rápida, porque já é adiantada a hora. Eu gostaria de agradecer ao nosso presidente, a todos os presentes aqui, mas particularmente ao Sérgio Poli. Quando eu fiz a colocação de nós fazermos esta homenagem ao nosso amigo Márcio Assad, pelo trabalho que ele tem desenvolvido para a Iperó e que certamente vai trazer um trabalho muito maior. Ele tem um trabalho muito interessante na área da ferrovia. Ele representa uma associação muito forte, um trabalho fantástico na área do tropeirismo, na educação das crianças, que me deixou muito animado. A gente está colocando aí, fazendo alguns contatos para que isso aconteça. O apoio do nosso querido amigo vereador Luiz Santos, que tem nos ajudado muito também. Então gostaria de agradecer à Câmara, a todos vocês, por estarem dando apoio para nós do tropeirismo, para trazer essa figura, para acolher o Márcio Assad na nossa cidade, para entender que nós queremos que ele seja nosso parceiro, nosso amigo e nosso irmão daqui para diante. Muito obrigado. Gostaria agora de chamar nosso amigo vereador de Sorocaba, pastor Luiz Santos, por gentileza, está disponível a tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, querido vereador Sérgio Poli, senhora vereadora, os demais companheiros legislativos, eu sempre digo que é temerário oferecer um microfone para alguém que é professor, pastor e político. Geralmente esse pessoal gosta de um microfone, né, e tem dificuldade para largá-lo. Mas vou tentar seguir aqui os exemplos dos meus colegas que me antecederam e que já praticamente disseram tudo, mas só dizer que me sinto muito bem de estar aqui com vocês e agradeço pela gentil recepção. E peço desculpas, senhor presidente, de não ter lhe informado aqui. Na realidade, vim acompanhando para também participar deste momento de homenagem a este seleto amigo, Márcio Assad, que tem nos ajudado muito nessa loucura consciente que nós temos embarcado
do resgate das tradições tropeiras, da luta pelo resgate da nossa história e, mais que isso, da revitalização do nosso patrimônio ferroviário. Eu sei que Iperó passou por uma experiência até traumatizante, porque durante muito tempo foi apenas um ponto de desova aqui de vagões. Eu sei que foi uma luta difícil para vocês, mas conseguiram aí essa conquista. E aproveitando a fala do nobre colega Luiz Fernando, que quando cheguei estava aqui, dos demais, os apartes, incluindo a fala do senhor presidente, eu acho que é também um momento muito importante para se repensar essa questão da história ferroviária, ou do momento de se repensar a ferrovia como uma das grandes alternativas, infelizmente esquecida ou preterida em função da implantação da malha rodoviária, nem sempre adequada, que tanto sacrifica os profissionais do volante. Um país de dimensão continental como o nosso não pode prescindir de uma malha ferroviária. Eu não sou nem filho, nem neto, nem fui ferroviário, mas sou um apaixonado, né, por tudo que diz respeito à ferrovia. A única experiência que eu tive com a ferrovia é que, quando eu estudei na minha capital, em São Luís do Maranhão, passava bem em frente ao hotel que minha mãe alugou lá um quarto para mim e para meu irmão, enquanto estudávamos lá. E que também quase fui atropelado por uma máquina. Eu deveria ser traumatizado, né? Porque por um triz uma máquina me atropelou. Mas eu tenho um encanto muito forte, eu sou apaixonado pelo tudo que diz respeito à ferrovia, principalmente pelo que ela representa de ganho para o nosso país no transporte das nossas riquezas. E tivemos uma experiência extremamente exitosa no meu estado, que todos sabem, não é um estado rico, é um estado muito simples, mas tivemos lá a oportunidade de que o estado quase todo fosse cruzado pela estrada de ferro Itaqui-Carajás, e a concessionária daquela linha, ela durante 2 dias na semana, ela abre para transporte de passageiros. Durante o restante dos dias, ela transporta o minério. E o salto que aquela região teve, o ganho que aquela região teve, não só no barateamento do custo, como também no conforto no transporte daqueles passageiros, usuários, que tinham que se aventurar pela malfadada Transamazônica, aquela ideia terrível que nunca se concretizou e que até hoje ela assassina tanta gente. Inclusive eu perdi uma grande amiga minha num trecho da Transbrasiliana, da Transamazônica. E esse eu creio que é um bom momento para se pensar tanto no modal ferroviário quanto no modal hidroviário, que também é outra riqueza do nosso país e que não recebe a merecida atenção dos nossos representantes. Mas trazendo aqui para a nossa realidade, trago para vocês, iperoenses, também uma boa notícia,
estamos trabalhando muito forte, de maneira muito forte, para a implantação do trem turístico, ligando de Sorocaba a Boituva, fazendo esse percurso, interligando aí nossas Sorocaba, fazendo Ipanema, Iperó e Boituva. Eu tenho sabido, e estou até querendo me arriscar a um passeio do balonismo aí, várias pessoas já me falaram que está havendo aí interesse nesse aspecto, e Boituva todo mundo já sabe que é famosa no país inteiro por conta do paraquedismo. Então, nós temos aí um trecho não muito longo, mas com um potencial e uma riqueza muito grande. Eu conheço quase todos os trechos de trens turísticos no Brasil. E eu fico assombrado de ver que, por exemplo, eu estive agora em São João del Rei, Tiradentes, que fica ali a 12 quilômetros, eu não sei quantos conhecem, a quantidade de passageiros que aquele trem transporta para o final de semana é admirável. E o que eles deixam, o que aqueles passageiros deixam de recursos naquelas cidades. E por que não se investe mais nisso? Um dos pontos que foram levantados na nossa audiência ontem é a cobrança ao então governador agora, Márcio França, para que ele tente agilizar o trem intercidades ou o trem interregional que vai sair de São Paulo, vem a Sorocaba em 45 minutos a uma média de velocidade de 160 km por hora, tendo apenas uma estação em São Roque. Agora pensem no ganho que será isso. Esse trem trazendo os turistas de São Paulo, o turista vem, turista de negócio, nós sabemos como São Paulo atrai o turismo de negócio, e no hotel ele procura os passeios, ele procura as atrações turísticas do estado ou da região. E ali nós vamos oferecer os passeios de trens turísticos em Sorocaba e região. Eu fui a Buenos Aires, pagando para vergonha minha, confesso, pagando a lua de mel que eu devia à minha mulher 21 anos depois. Não é que eu esqueci, não, é que não dava para a gente sair. Mas o passeio que eu fiz, um deles, nós viajamos 1h30 de ônibus fora de Buenos Aires para ir lá. 1h30 de ônibus, gente, vocês sabem a distância que é isso? Para ir a um passeio turístico. Agora imagina um passeio turístico de trem, um trem super confortável e moderno, trazendo os passageiros para nós espalharmos em nossa região. Estamos reivindicando também essa abertura do ramal aqui, famoso inclusive, Iperó é o grande ponto, né, de difusão aí dessas linhas, para chegarmos à nossa riquíssima região, tanto ali do tristemente chamado ramal da fome, que eu detesto esse nome, na realidade é o ramal da riqueza, é o ramal do potencial, para que tudo isso seja reativado. É loucura? Parece, mas não é. Basta haver vontade política, haver luta, pressão, cobrança, trabalho firme, que uma hora vai sair. E quem é que vai vai dar a condição para isso? São as câmaras municipais. Estas câmaras, como agora mesmo o senhor presidente estava falando, tão desprezadas, tão perseguidas, tivemos que mandar embora agora uma assessora dos nossos em Sorocaba, entendeu? Eu tive que fazer, eu sou uma das pessoas que menos troco assessora há 9 anos no meu gabinete, e tive que fazer uma escolha. Imagina você ter que escolher dentre seus assessores, pessoas que estão ali há 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos,
9 anos comigo, e eu tive que escolher aquela pessoa chorando na minha frente, um pai de família, e ter que mandá-lo embora e exonerá-lo. Então, olha que situação. Por quê? Porque uma cidade como a nossa, com 500 bairros, 750 mil, não pode, o vereador não pode ter assessores. Não podíamos ter 6 assessores, temos que ter 5, e já estão cobrando para baixarmos para 3, e provavelmente a tendência é essa. Enquanto isso, são centenas e milhares de assessores em todos os órgãos aí, como a gente sabe. Agora, estamos trabalhando muito para isso. Iperó assinou o consórcio intermunicipal para isso, né? E nós logo estaremos conversando com os senhores para a implantação desses trens turísticos. Vamos criar, a ideia é revitalizar esse consórcio, que à época do prefeito Vitor Lippe, ele convidou, e os prefeitos e secretários e as câmaras foram e fizeram as leis, e precisamos reativar esse consórcio. A partir de agora estamos trabalhando muito forte com isso, aproveitando que o prefeito Crespo, por exemplo, é filho de ferroviário, trabalhou como ferroviário, e aproveitar isso. Por quê? Todo mundo sabe que o turismo hoje é uma das maiores indústrias limpas, indústrias autossustentáveis. Nossos jovens podem ser guias turísticos, pode se irradiar de um ponto turístico, de uma estação de Iperó, por exemplo, se irradiar tantos e tantos roteiros e tantas alternativas, trazendo recursos para a cidade e beneficiando sobremaneira todos esses lugares alcançados. O primeiro trem que vai ser instalado certamente será o de Sorocaba a Votorantim, já está em teste a locomotiva, já fizemos uma viagem pré-inaugural, e depois nós já vamos trabalhar de uma maneira muito forte para que esse roteiro Sorocaba a Boituva seja implantado, e certamente queremos que todos vocês estejam aí juntos conosco nesse consórcio, para que nossa região, que é conhecida nacionalmente pela importância que teve dentro desse cenário ferroviário, ela recupere essa importância, e mais que isso, agora contextualizada dentro de uma indústria que produz muita riqueza, que traz muitas divisas, amplia muito o potencial e as possibilidades de cada lugar, na riqueza que cada um certamente irá apresentar. Então, desde já fica aqui nosso convite, nosso pedido e solicitação da participação dos senhores dentro desses projetos, para que cheguemos a vê-los como realidade na vida de cada um de nós. Deus nos abençoe e nos dê graça e saúde sempre, para darmos continuidade a esses ideais, e abençoe a cada vocês, para que continue nesse trabalho, nem sempre reconhecido, nem sempre valorizado, mas as cidades ainda não entenderam a importância das nossas casas de leis, e o que seria de prejuízo para elas se elas não existissem ou não desenvolvessem o trabalho que desenvolvem. Mas vocês são heróis, como todos nós que lutamos na área legislativa, e certamente, pouco a pouco, nós vamos caminhar para que não sejamos apenas como já visitei muitas casas de leis, e já cheguei em uma, não vou citar aqui por uma questão de ética, que quase me fez chorar. Imagina uma cidade onde o presidente me atendeu debaixo da escada que dava acesso à parte de cima, porque não tinha nenhum gabinete para atender. E isso aqui na nossa região. Não tinha gabinete, não tinha carro, não tinha assessor, não tinha nada. Isso não é respeito e não é poder.
E isso tem que mudar. E somos nós que vamos trabalhar para que essa realidade, triste realidade, mude. E que nossas casas de leis possam realmente, cada dia, assumir o seu papel importantíssimo e necessário na construção cada vez maior da nossa democracia e desse Estado democrático de direito. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Gostaria de chamar aqui nosso amigo pastor Luiz Santos, nosso vereador de Sorocaba, o Edson Nogueira Pacote, Pereira também, a subir até aqui. Convidar aos nobres vereadores que se posicionassem à frente aqui, mesmo porque é com grande orgulho e grande satisfação, Márcio Assad, que nós votamos na sessão passada deliberação de todos os vereadores, aprovado por essa casa, apesar de ser uma propositura minha essa moção, mas passamos as justificativas e os bem-feitos que você tem feito por todo o nosso estado, inclusive internacionalmente também, pelo currículo que nos deixou aqui. Então, parabéns. Deus o abençoe hoje e sempre, e dizer para o senhor que essa casa ela estará sempre de portas abertas, não só nessa gestão minha como presidente, mas por todos os vereadores aqui presentes que votaram com grande honraria essa moção de congratulação a Vossa Senhoria. Muito obrigado e parabéns, e convido o senhor Márcio Anis Matar Assad para estar recebendo da mão de todos os vereadores dessa Casa de Leis a moção de congratulação de Iperó.
salvo as exceções à regra, porque nós temos a impressão que a política está toda apontando nada, grande parte dela sim, mas a política é formada por homens e mulheres como vocês, que estão no dia a dia em contato direto com a população, e como os senhores e a senhora gostariam de resolver todos os problemas do Uberaba. Tenho certeza. Ninguém se elege para não fazer o bem, mas fazer o bem nem sempre é muito fácil. Então eu peço ao pastor Luiz Santos que dê uma bênção especial para essa honraria e que daqui a próxima existência nós possamos avançar no projeto do tropeirismo e da ferrovia sobre as bênçãos de Deus, pastor. Já que está no momento de confissão, eu também preciso fazer eu não dei a devida importância, isso eu já havia feito, ao trabalho especialíssimo, importantíssimo, para isso tanto em Sorocaba, toda a região, e se eu estou hoje dentro da causa tropeira, causa ferroviária, devo a ele esse estímulo, essa abertura, de nos inserir dentro desse contexto. Inclusive, revitalizando a tropeada, aquele momento especial que está aberto, Sorocaba, com 10 dias de tropeada, muito pacífico. Ou seja, tudo isso está sendo feito porque pessoas do bem, todo nosso mundo, vamos conquistar. Bom, vamos lá? Senhor, pedimos a tua bênção sobre o teu filho Márcio, te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre o teu filho Sérgio Paulo, sobre os seus companheiros e sua companheira, vereadora. Pedimos a tua bênção, Senhor amado, sobre nossos propósitos. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre o Pereira, sobre o Pacote, cada uma das vidas aqui presentes e famílias representadas. Pedimos uma bênção especial também sobre a cidade de Peró. Guarda esta cidade, Senhor, abrigar a sombra das tuas asas. E o teu anjo poderoso guarda e dirija, Senhor, cada vida. Que haja essa somatória de esforços para o bem, que todos aqueles que se empenham para que ela seja uma cidade feliz, abençoada e próspera, segundo a tua vontade, que vejam realizado, Senhor, este sonho e este ideal. Continua a guardar, Senhor, cada lar, cada vida. Entregamos essa cidade em tuas mãos, o teu filho Márcio, que nos honra com sua presença aqui, seja abençoado na sua luta, na sua batalha diária, nos seus planos e projetos. E que esta honraria, esta homenagem, seja apenas uma, tantas outras que reconhecem a sua luta e o seu trabalho, e que ele seja abençoado e abençoador por onde passar. No nome do teu filho, te rogamos graça. Amém. O nosso
Senhoras e senhores vereadores, munícipe aqui presente, como já disse, aquele momento que quebramos o protocolo para fazer essa honraria ao nosso amigo Márcio Assad, e sem nada mais a tratar, convoca a todos para a próxima sessão, dia 5/6, às 19 horas. A sessão está encerrada. Uma boa noite a todos.